Você já percebeu que a vida que você vive hoje não é fruto do acaso, mas sim de leis exatas, tão exatas quanto a matemática? E se eu dissesse que a maneira como você pensa o dinheiro, as escolhas que você faz aos 40 anos ou mais, podem determinar com precisão matemática se você vai prosperar ou continuar preso em dívidas e limitações? Parece absurdo, não é? Mas é justamente essa contradição que prova que existe uma ciência para ficar rico. E se você aprender a usá-la, seu futuro pode mudar agora mesmo. Existe um jogo invisível acontecendo agora mesmo ao redor de você. E ele tem regras. A maioria das pessoas acha que riqueza é sorte, herança ou timing. Eu descobri aos 26 anos que não. Há uma ciência por trás de ficar rico, leis tão exatas quanto as da física, e quem aprende a obedecê-las passa a jogar com vantagem. Eu chamo isso de ciência de ficar rico, porque não é fé vaga nem otimismo mágico. São princípios sistemáticos que, quando aplicados com intenção e repetição, produzem resultados previsíveis. Quando digo que existe uma ciência, não estou falando de substitutivos mentirosos. Estou falando de frequência, vibração, causa e efeito. Tudo vibra. Seus pensamentos, suas emoções, suas decisões. Você não atrai por querer. Você atrai pela frequência que mantém. É exatamente como sintonizar um rádio. Gire o dial para uma estação e só vai captar aquilo que está naquela frequência. Da mesma forma, se você opera na frequência da escassez, sua experiência será escassez. Se você opera na frequência da provisão, não por pensamento mágico, mas por hábitos, convicções claras e ações deliberadas, a realidade começa a responder. Eu sei que isso soa abstrato, então vou ser prático e bem específico. Eu estava quebrado, andando de uma desculpa para outra. E, num ponto, minha renda anual era de apenas $4.000. Em menos de um ano, ao aplicar princípios simples e consistentes, estudar o que funcionava, mudar a forma de pensar, adotar novos hábitos de ação, passei a ganhar $175.000 por ano. Não foi sorte. Foi uma mudança de estratégia e de frequência. Quando mudei o que eu dava ao mundo, mais serviço, mais intenção, melhor entrega, o que eu recebia mudou em proporção direta. Se você quer aplicar isso hoje, aqui está um protocolo prático, cientificamente alinhado à lógica das leis que ensino, passo a passo e mensurável. Diagnóstico rápido, 48 horas. Anote por 3 dias tudo o que você pensa quando o assunto é dinheiro. Medo, culpa, desejos, desculpas. Não julgue, apenas registre. Isso revela a frequência dominante, a frequência que você está transmitindo. Meta clara e mensurável. Escreva num cartão, sim, um cartão físico, exatamente quanto quer ganhar, até quando e por quais fontes. Coloque data e razão emocional. Por que isso importa para você? O ato de escrever cristaliza a intenção. Não é superstição, é instrumento de foco. Rotina diária de vibração e ação. 30 dias. Manhã. 5 minutos de visualização vívida do resultado. 2 minutos de afirmação emocional. Sinta primeiro, depois diga. Recomendo a frase que eu uso. Estou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, por múltiplas fontes, de forma contínua. Repita com sentimento. Tarde. 30, 60 minutos de estudo prático. Leia casos. Aprenda técnicas de entrega de valor, roleplay de vendas, serviço. Estudar como um cientista significa anotar hipóteses, testar, medir, ajustar. Ação diária. Execute ao menos uma ação que aumente diretamente o valor que você entrega. Ligar para um potencial cliente, melhorar um processo, oferecer uma pequena solução gratuita que gere testemunho. A lei da causa e efeito exige que você coloque energia no mundo. O retorno será proporcional. Métrica e feedback semanal.
Toda semana registre ações feitas, leads gerados, receita bruta, feedback recebido. Se o número não sobe, não é falta de talento, é falta de consistência em seguir as leis. Ajuste uma variável por vez, mensuração científica, estratégia de bet on yourself, prática que eu vivi. Se estiver empregado e quer começar um negócio, trabalhe numa atividade paralela, até que a renda extra iguale a sua renda principal. Então, faça a transição. Não pule esse passo. Isso reduz risco emocional e financeiro. Eu mesmo comecei com um serviço de limpeza, baixíssimo prestígio, alta execução, e fui escalando até poder largar o emprego com segurança. Agora, enfrento as objeções que surgem na cabeça das pessoas. Mas, e se isso for só pensamento positivo sem consequência? Aí está o erro. Pensamento sem ação e sem método é fantasia. As leis que descrevo exigem mudança interna e prática externa. Outra objeção. E se eu não tiver talento ou sorte? Talento ajuda, mas não é condição. Pessoas brilhantes às vezes permanecem pobres porque não fazem as coisas de uma certa maneira. Aprender a processar suas decisões, alinhar sua autoimagem e entregar valor consistentemente produz resultados superiores. Para dar evidência de como o ajuste de recursos e comportamento afeta bem-estar real e mensurável, pesquisas econômicas e psicológicas mostram que renda influencia a avaliação da vida e que parte do benefício de dinheiro é reduzir sofrimento e ampliar opções. Até certo ponto, o famoso platô que estudos apontaram está próximo a uma referência de renda média, onde a satisfação emocional estagna. Isso confirma o que eu digo na prática. Dinheiro importa porque melhora escolhas e reduz dores, mas não resolve paradigmas internos. Por isso, a transformação precisa ser dupla: mentalidade e ação. Além disso, a forma como você usa o dinheiro afeta seu bem-estar. Estudos replicados demonstraram que gastar parte da renda ajudando os outros, gastos pró-sociais, aumenta a satisfação de vida. O que ecoa a minha ênfase em dar mais e servir melhor para receber mais. Quero te dar um exercício específico e poderoso, com prazo e mensuração. O desafio dos 30 dias da ciência de ficar rico. Faça exatamente isso por 30 dias seguidos. Dia 0. Escreva sua meta financeira e o motivo emocional, data e valor. Dias 1 a 30, diário. 5 min de visualização. Plais afirmação. 30 min de estudo prático sobre como gerar valor no seu contexto. 1 ação concreta de geração de valor. Venda, contato, oferta, melhoria. Registre resultado no diário. Semanalmente, reveja métricas, ajuste uma tática. Ao final de 30 dias, some o impacto, novos leads, clientes, receita incremental. Se nada mudou financeiramente, o que mudou será seu nível de clareza e de hábito. E isso já é progresso mensurável. Essa disciplina é a técnica que me tirou da escassez. Agora, a parte humana. Quando eu comecei, senti medo, humilhação, vergonha, emoções que paralisam. Lembro de lavar pisos por $15 por serviço, sentindo que aquilo era de baixo nível e ao mesmo tempo percebendo que era uma porta de entrada. A mistura de vergonha e esperança me doeu. E essa dor me forçou a estudar, experimentar, errar e ajustar. Hoje, quando conto essa história, a reação que busco provocar é mistura de surpresa e possibilidade. Surpresa porque a virada aconteceu tão rápido quando eu alinhei meus pensamentos e ações. Possibilidade porque qualquer pessoa pode replicar esses passos com coragem e repetição. Conte suas pequenas vitórias. Cada conta nova, cada cliente satisfeito é evidência tangível de que a lei está operando. Por fim, um lembrete prático para manter a execução. Transforme o estudo e as práticas em ritual inegociável. Anote 3 micrometas por dia. Uma mental, uma de estudo e uma de ação. Ao final da semana, honre-se por cada micrometa cumprida.
Esse acúmulo de pequenas vitórias altera a sua autoimagem, e mudar a autoimagem é o epicentro da ciência que eu ensino. Você não fica rico tentando provar ao mundo que pode. Você fica rico porque passa a acreditar, agir e dar de uma maneira diferente. Se você fizer isso com método, repetição e responsabilidade, não há mistério, há resultado. Tudo no universo vibra, absolutamente tudo. O seu corpo, os seus pensamentos, as suas emoções, o dinheiro que circula no mundo. Nada está parado. Isso não é filosofia barata, é ciência. A física nos mostra que a matéria é energia em constante movimento e essa energia vibra em frequências específicas. É por isso que você só consegue atrair aquilo que está em harmonia com a frequência que mantém. Assim como um rádio sintonizado em determinada estação só transmite aquele sinal, a sua mente funciona da mesma forma. Se você está vibrando em escassez, preocupado com dívidas, ansioso com o futuro, é exatamente mais disso que você vai continuar atraindo. Eu lembro claramente do tempo em que vivia mergulhado em dívidas. Sempre faltava dinheiro e a sensação era de viver em um buraco sem saída. Foi então que, depois de começar a estudar esse conhecimento, compreendi que o que mantinha aquele padrão era a vibração que eu carregava. O medo constante, a dúvida sobre se eu conseguiria, a sensação de fracasso, tudo isso me colocava numa frequência que só podia devolver mais daquilo. Quando decidi mudar, não apenas pensando positivo, mas escolhendo conscientemente novos hábitos, novas imagens na mente e novas ações, em questão de meses, minha vida financeira deu um salto que parecia impossível. Passei de dever dinheiro para ter dinheiro guardado. Isso não aconteceu por sorte. Aconteceu porque alterei a vibração na qual eu operava. Muitos me dizem, mas e se eu pensar positivo e nada acontecer? Esse é o erro. O universo não responde ao que você apenas deseja intelectualmente, responde ao que você sente no fundo, ao que você sustenta com emoção. Se você acorda e diz, vai dar certo, mas passa o dia todo alimentando medo, preocupação e dúvida, a frequência real que está transmitindo é de escassez. E é isso que vai voltar. É como se alguém quisesse ouvir uma música de jazz, mas mantivesse o rádio sintonizado em uma estação de notícias. Não importa o quanto essa pessoa queira ouvir jazz, a única coisa que ela vai receber é notícia. Esse processo é tão exato que você pode observar na sua vida agora. Pergunte-se, o que tem sido recorrente? Dificuldade financeira? Relacionamentos ruins? Ansiedade com o futuro? Tudo isso é reflexo da frequência que você vem sustentando. Mas a boa notícia é que você tem o poder de mudar. A sua mente é como um painel de controle que ativa diferentes células cerebrais, cada uma capaz de colocar o seu corpo em uma nova vibração. É isso que altera o que você atrai. A escolha é sua. Eu quero te propor um exercício simples para que experimente essa mudança na prática. Durante 7 dias, comece todas as manhãs escolhendo conscientemente o que sentir. Não apenas o que pensar, mas o que sentir. Ao acordar, feche os olhos e imagine com todos os detalhes como é viver na abundância que você deseja. Imagine a tranquilidade de pagar suas contas sem peso, de ver dinheiro sobrando, de poder escolher com liberdade. Traga essa emoção para dentro do seu corpo até sentir a diferença física. Depois, durante o dia, sempre que notar que está caindo em preocupação ou dúvida, respire fundo e volte a essa imagem. Você estará treinando sua mente para sustentar uma nova vibração. Pesquisas da psicologia positiva mostram que emoções sustentadas alteram não apenas o bem-estar subjetivo, mas também ampliam a capacidade cognitiva e a tomada de decisões. Pessoas que conseguem manter emoções positivas têm maior clareza mental, mais criatividade e maior habilidade de enxergar oportunidades.
Isso confirma o que ensino. Mudar a frequência não é apenas sentir-se melhor. É literalmente abrir portas que antes você nem via. E veja, isso não é teoria distante. Pessoas mundialmente conhecidas aplicaram esse princípio, mesmo que não soubessem nomeá-lo assim. Oprah Winfrey, por exemplo, já declarou em diversas entrevistas que sua vida mudou quando passou a focar diariamente em gratidão e abundância, mesmo quando ainda vivia na pobreza. Ela conscientemente alterou a vibração que mantinha e a realidade começou a responder em sintonia. Hoje, é um dos maiores exemplos vivos de como o alinhamento interno pode gerar prosperidade externa. Agora pense. Quantas vezes você mesmo já esteve em um estado emocional tão elevado que as coisas pareciam fluir sem esforço? Talvez em um período em que estava apaixonado, cheio de energia, ou quando estava inspirado em um projeto que acreditava. Nesses momentos, você estava em uma frequência diferente e as oportunidades apareciam. As pessoas respondiam de outra forma. A vida parecia abrir caminhos. Esse não foi um acaso. Foi sua vibração atraindo o que estava em harmonia com ela. A realidade é que você tem controle sobre a estação que escolhe sintonizar. Se quer riqueza, não adianta vibrar preocupação. Se quer relacionamentos saudáveis, não adianta vibrar ressentimento. Se quer saúde, não adianta vibrar culpa. A frequência antecede a forma. Quando você muda o que transmite, muda inevitavelmente o que recebe. Essa é a lei, e ela nunca falha. A lei da causa e efeito é simples e implacável. Aquilo que você põe para fora, volta para você na mesma intensidade e na mesma forma proporcional. Não é moralismo, é física do universo. Se você despeja preocupação, reclamação e eu não posso no mundo, não espere receber liberdade financeira, oportunidades ou respeito. Se você despeja serviço real, atenção cuidadosa e valor palpável, o retorno será, por lei, proporcional. Pergunte-se agora, o que você tem dado diariamente que pode explicar os resultados que você tem? Você quer calor sem colocar a lenha? Acontece? Não, a lareira só esquenta depois que você alimenta o fogo. Eu vivi isso na prática. Havia um tempo em que eu mal podia pagar a gasolina. Meu ganho anual era ridiculamente baixo, era a realidade crua. Então, comecei a entender que precisava mudar o que eu dava ao mundo. Em vez de procurar desculpas, pus em prática um novo modo de agir. Oferecer serviço melhor, mais consistente, com intenção. E construir reputação. Em pouco tempo, minha renda saltou de algo como $4.000 por ano para $175.000 por ano. Não foi sorte, foi a equivalência direta entre o que comecei a dar e o que comecei a receber. A conta bate certinho quando você faz as operações corretas. Transcrição. Se você quer que a lei trabalhe a seu favor, faça isto agora. Crie um livro de causa e efeito. Uma planilha simples. Papel serve melhor para a mente. Colunas. Ação que dei. Custo. Tempo. Dinheiro. Energia. Valor percebido pelo outro. Resultado imediato. Lead. Agradecimento. Retorno. Resultado em 30 dias. Novo cliente. Recomendação. Venda. Por 30 dias, registre todas as ações que envolvam dar valor. Não invente. Ligue para um cliente, entregue algo extra sem cobrar, envie um conteúdo que resolva um problema, corrija um processo em sua equipe, ofereça uma consultoria curta e útil. Ao final da semana, some os resultados. A métrica que você quer observar é simples. Retorno por unidade de contribuição. Se você deu X e recebeu X, há uma proporção. Estude-a e repita o que funciona. Muitos têm medo de dar demais. Pensam que vão ser explorados, que perderão recursos. Esse é um pensamento de escassez.
Existem formas sensatas de dar. Comece escalando a oferta incrementalmente, medindo o retorno. Se você dá 1 hora de consultoria gratuita por semana e isso traz um cliente pago a cada 4 semanas, o retorno é claro. Se não traz, ajuste a oferta até encontrar o ponto onde o retorno aparece. Teste como um cientista. Hipótese, experimento, medida, ajuste. Aqui vai um exercício prático e mensurável. O desafio dos 14 dias da equivalência. Por 14 dias, comprometa-se a realizar 3 atos de valor por dia que você normalmente não faria. Um contato de prospecção que realmente ajude a pessoa, um ajuste prático num processo que melhore a experiência de um cliente, ou enviar conteúdo resolutivo para um segmento da sua lista. Registre tempo gasto e resultado. Ao final de 14 dias, calcule. Quantos contatos viraram conversas? Quantas conversas viraram oportunidades? Quantas oportunidades viraram receita? Esse simples funil é a tradução operacional da lei da causa e efeito. Energia aplicada, forma de valor, retorno mensurável. É fundamental trabalhar também a mentalidade que sustenta a ação. Pergunte-se, você entrega por obrigação ou por desejo de servir? Pessoas que só entregam o mínimo esperável raramente recebem além do mínimo. A entrega precisa ser feita com intenção e sentimento, não para manipular, mas porque sua atitude envia uma vibração que atrai pessoas e recursos alinhados. Quando eu mudei a intenção por trás do meu trabalho, de tirar o máximo para servir melhor, a qualidade dos retornos mudou. Isso gera uma emoção poderosa. Primeiro, humildade por fazer mais do que se exige. Depois, surpresa e alegria ao ver a reciprocidade. Vejamos um exemplo público que ajuda a entender. Muitos que alcançaram grande sucesso agiram com a premissa de entregar valor antes de esperar retorno. Pessoas como aquelas que disseminaram ideias poderosas, quem entrega transformação real, acabam construindo legados e retorno financeiro duradouro. Por outro lado, há inúmeros casos de indivíduos que ganharam fortunas rapidamente e as perderam por não sustentarem hábitos de contribuição, por escolhas impulsivas e por falta de disciplina em trocar valor constante com o mercado. Aprender a ler esse padrão pode salvar sua vida financeira antes que seja tarde. Agora, um detalhe prático de execução para o dia a dia. Estabeleça uma regra de 1% de contribuição adicional por dia sobre o que você já faz. Se você normalmente resolve 2 problemas por cliente, procure resolver 1% a mais a cada dia. Pode ser uma pequena melhora no processo, um e-mail personalizado extra, um recurso de bônus. Ao final do mês, esses 1% acumulados somam uma diferença notável e, por lei, trarão retornos acumulados. Essa aceleração incremental funciona porque a lei de causa e efeito funciona em escala. Pequenas ações constantes geram resultados compostos. Permita-me falar da reação emocional que isso provoca. No começo, vem a resistência, vergonha, dúvida, medo de ser explorado. Em seguida, surge um nervosismo esperançoso, porque começar a medir transforma esforço em dados. Depois, com as primeiras evidências de retorno, vem o alívio, e então a confiança. Essa progressão emocional é importante. Não fuja da vergonha inicial. Reconheça-a, registre a ação, repita. A transformação emocional caminha junto com a transformação financeira. Por fim, lembre-se desta regra prática e não negociável. Não espere retribuição imediata para validar a ação. A lei trabalha com tempo e forma. Você pode não ver o retorno na hora, mas a consistência constrói um histórico que o mercado percebe. Reputação é uma forma de capital. Se quiser um desafio final, aqui está. Durante 90 dias, mantenha o livro de causa e efeito e no dia 91, revise os 90 dias buscando padrões. O que se repete, o que gerou mais retorno com menos custo e o que precisa ser eliminado. Ajuste seu mapa de ação
de acordo com esses dados. Cumprir esse ciclo de hipótese, ação, medida, ajuste é a maneira mais eficiente de transformar intenção em riqueza. Porque, no fundo, a lei da causa e efeito está operando agora, neste exato momento, sobre tudo o que você entrega e tudo o que recebe. Percepção. A palavra parece simples, mas ela é o jogo inteiro. A mesma situação pode ser um desastre absoluto para alguém ou o impulso exato que lança outra pessoa para uma vida nova. Tudo depende de como a mente interpreta o fato, e essa interpretação determina a emoção, a reação e a próxima ação. Você já parou para pensar que muitas das suas maiores limitações não vêm do mundo, mas da história que você conta sobre o mundo? Quando algo ruim acontece, uma demissão, uma conta inesperada, uma traição, uma falha, existe o fato, o evento objetivo, e existe a história que você constrói a respeito. A história vira um filme dentro da sua cabeça, e esse filme regula sua biologia, suas decisões e, por fim, seu destino. Eu sei disso por experiência própria. Quando eu era jovem, uma serra de fita me feriu no polegar, e de repente, meus planos mudaram. Eu tinha saído da escola, feito trabalhos que eu chamava de empregos idiotas, e aquela lesão parecia fechar as poucas portas que eu imaginava ter. Naquele momento, senti vergonha, medo e uma espécie de desânimo que parecia definitivo. Mas a verdade objetiva era apenas um acidente que fez o sonho imediato evaporar. E a história que eu poderia contar a partir daquele fato podia me enterrar ou me impulsionar. Eu escolhi estudar, a minha percepção mudou, e aquela mesma experiência que poderia ter sido um fim, tornou-se o empurrão que me lançou para estudar livros que mudaram minha vida. A emoção que senti na hora foi dor e medo. Mais tarde viera a surpresa, a admiração e gratidão por ter sido forçado a procurar outro caminho. Essa mudança de narrativa foi a diferença entre estagnar e transformar. Transcrição. Como você muda essa narrativa? Primeiro, pare de confundir fato com significado. Pergunte-se sempre, qual é o fato e qual é a história que estou acrescentando a esse fato? Essa separação é prática, mensurável e pode ser treinada. Quando você perde um cliente, o fato é, o cliente cancelou. A história pode ser, eu sou incompetente, vou falir, ninguém vai me contratar. Ou a história pode ser, o cliente teve uma necessidade que eu não atendi, que posso aprender com isso e melhorar a proposta. 2 quadros, 2 vibrações, 2 futuros possíveis. A ciência confirma que maneira como você enquadra, frame, uma decisão, altera profundamente o resultado. Décadas de pesquisas em tomada de decisão mostram que as pessoas reagem de forma diferente ao risco dependendo de como a escolha é apresentada. Ganhos versus perdas mudam a propensão a agir. Isso não é teoria mística, é comportamento humano documentado. Quando você muda o enquadramento, você altera a avaliação do risco e, portanto, as ações que toma. Além disso, quando a percepção é de escassez, não tem o suficiente, a mente entra num modo de túnel que reduz a capacidade cognitiva e torna as decisões curtas e reativas. A pobreza de percepção consome banda mental e atrapalha o planejamento, levando a erros que perpetuam a escassez. Por outro lado, quando você amplia a percepção, vendo opções e recursos, seu campo de visão se expande e a qualidade das decisões melhora. É exatamente isso que pesquisadores Mullainathan e Shafir demonstraram ao falar sobre a mentalidade da escassez e seu custo cognitivo. Eu te proponho um desafio imediato e concreto. Por 7 dias, sempre que algo ruim acontecer, pare, escreva o fato em uma linha, escreva a história automática em outra. E em seguida, escreva 3 reinterpretações possíveis. Escolha uma delas e realize ao menos uma ação correlata nas próximas 24 horas. Ao final dos 7 dias,
Some quantas ações você fez e quantos resultados distintos surgiram. Você vai se surpreender, porque a vida não muda apenas por pensar diferente. Ela muda quando você articula novo significado e age em consequência. A mudança de percepção também convoca uma emoção que precisamos reconhecer. No começo, você sentirá resistência, talvez raiva, por ter de olhar para isso. Na segunda fase, virá a curiosidade. Você começa a testar narrativas alternativas. Depois vem um alívio contido quando as primeiras ações mostram resultado. Cada etapa provoca sentimento diferente: choque, resistência, curiosidade, confiança. Eu vivi essas fases. A lembrança do meu polegar doeu, me envergonhou. Mas esse mesmo evento me empurrou a estudar, a mudar meu olhar sobre a vida e, por fim, a criar uma trajetória que eu jamais teria previsto se tivesse permanecido preso à primeira história. Lembre-se, eventos não têm moral, nós damos sentido. A percepção é a lente que molda seu mundo. E se você aprender a polir essa lente, você verá possibilidades onde outros só veem muros. Alterar a lente não é enganar a si mesmo. É escolher conscientemente a narrativa que amplifica a solução e ação. Faça o exercício, meça os resultados, repita. A prática de reescrever o significado dos fatos é uma das alavancas mais rápidas e práticas que você pode aplicar hoje para transformar seus medos em movimento e seu futuro em algo intencional. Se existe um ponto que você precisa guardar de tudo o que foi dito, é este. Não é o fato em si que define sua vida, mas a forma como você o percebe. O mesmo acontecimento pode ser a âncora que te prende ou o impulso que te lança para frente. Quando você aprende a escolher conscientemente a percepção que fortalece, você assume o controle da sua vibração, das suas decisões e, inevitavelmente, dos seus resultados. E agora, para continuar essa jornada, o próximo vídeo já está aparecendo na sua tela. Ali, você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar pelo menos 1% melhor do que é agora. Eu agradeço a sua presença e espero você no próximo vídeo.